Continuando com a brincadeira, a gente está aqui na questão 36 da FAAP. E vamos lá, uma das atividades físicas saudáveis bastante praticada nos parques públicos da cidade de São Paulo é a corrida. Tá bom. Saudável, eu já não sei, né? Ficar tostando o lombo no sol, o impacto que isso causa nos joelhos, nas articulações, eu já não sei se é tão saudável assim. Mas tudo bem. Também chamada de jogging ou Cooper. Considere uma pessoa que nessa atividade percorre em média 1 quilômetro a cada 6 minutos. Tudo bem. A velocidade média dessa pessoa em metros por segundo é um valor mais próximo de... Bom, 1 quilômetro a cada 6 minutos e ele quer metro por segundo. Então, aqui vamos escrever, agora que eu descobri como essa porcaria de inserir as equações, como fazer essa janelinha aparecer de novo, aí fica mais fácil. Então vamos escrever aqui 1 km a cada 6 minutos. Então, 6 minutos. Quer converter isso para segundos. Então, tá bom. Para metro por segundo, né? Então, primeira coisa, vamos se livrar do quilômetro aqui. Então, o que eu faço? Multiplico por e divido por. Mas pelo que? Pelo que? Não sei ainda. Vamos inserir a fraçãozinha aqui para a gente visualizar melhor isso, né? Que no último vídeo eu apanhei, essa janela não estava aparecendo, eu não conseguia inserir as coisas, não sabia o que fazer. E era mais simples do que parece. Então, primeira coisa, eu quero me livrar do km aqui, então vou multiplicar e dividir por coisas equivalentes. Então, 1 quilômetro embaixo, e a gente pega o jeito disso daqui com o tempo. 1 quilômetro embaixo, o que eu vou ter na parte de cima? 1000 metros, né? Isso tem que ser equivalente. Tá aí, 1000 metros. Pronto, se livramos do quilômetro. E agora? Bom, agora ainda falta um minuto aí para atrapalhar a gente. Então, de novo, mesma coisa. Agora eu quero me livrar dos minutos. O que eu faço? Na verdade, assim, aqui, ó, pra gente deixar as coisas mais agradáveis. Vamos primeiro desligar o telefone, porque começa a ficar complicado. Vamos desligar. E me deixa colocar, diminuir o volume ali. É verdade, desliga ele para você descansar um pouco. Daqui umas 2 horas a gente volta. Então, vamos fazer isso daqui primeiro, esse passo aqui, para deixar mais claro as coisas que eu estou fazendo. Então, vamos inserir outra fração, sobe para cá, essa janela, jossa dessa janela fica ali. Agora, se eu efetuar essa multiplicação aqui, primeiro que o quilômetro foi embora, então eu fico com 1000 metros. 1000 metros dividido por 6 minutos. Por 6 minutos. E é isso que eu tenho de resultado disso daqui. Então eu já tenho metros aqui na parte de cima. Eu só tenho que conseguir deixar os segundos aqui na parte de baixo. Então, vou pegar essa fraçãozinha aqui. Vou copiar ela. A porcaria não colabora. Vamos ver se eu consigo colar aqui. Aí veio com espaço junto para encher o saco. Ó, pronto. Tá aí. 1000 metros por 6 minutos. Essa é a velocidade. Mas não é igual, né, cara? Tu tem que seguir fazendo. O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar e vou dividir pela mesma coisa. Pra me livrar desses minutos aí. Vamos puxar essa porcaria pra cá. Ó, travando com essa bosta do LibreOffice aberto. Mas só pode ser uma brincadeira, né, cara? 22% de uso da memória RAM. Ali, vamos lá, vamos dizer que sejam uns... Quando as outras coisas não estão em segundo plano, né? Vamos dizer que seja uns 20% do uso do processador travando com esse lixo desse programa aqui. Ah, mas é gratuito, então podia estar reclamando. Pois é, mas eu estou reclamando.
Então, para resolver o meu probleminha aqui, eu tenho minutos embaixo, eu quero me livrar disso, então eu vou colocar aqui 1 minuto na parte de cima, né? Estou multiplicando por 1 minuto, a gente vai simplificar com aquele minuto da parte de baixo, e como eu quero segundos, o que é equivalente a 1 minuto é 60 segundos. E dessa forma a gente vai chegar na resposta, tá? Simplifica minuto com minuto, foi-se embora. O que eu vou ter no final aqui, essa coisa? Eu vou ter, vou colocar um sinal de igual aqui. O que vai me sobrar pra gente resolver? Nossa, é uma bagunça, né, cara? Eu gostaria de fazer isso de uma maneira mais fácil, mas o que eu sei, pelo menos do LibreOffice, a maneira mais fácil que eu tenho é essa aqui de inserir essas frações. Então, aqui o que eu vou ter? 1000 vezes 1, continua sendo 1000. Então, vai lá, 1000 metros. E na parte de baixo, 6 vezes 60 segundos, né? Então, 6 vezes 6 dá 36, e vezes o 10 aqui, né? Que tá ali multiplicando o 60. É que nem eu falei aqui, 60 é 6 vezes 10. Como eu tenho que fazer uma multiplicação de 6 vezes 60, eu posso primeiro fazer 6 vezes 6, para depois fazer vezes 10. Então, 6 vezes 6, 36, e como vocês sabem, se tu está multiplicando por 10, põe um zero na frente e acabou. Só isso. Ah, eu esqueci de botar os segundos aqui. Vou abrir de novo. Põe os segundos. Então não põe, não coloca então. Não coloca, simplesmente isso. Ah, paciência é uma coisa que eu tenho. 360 segundos. Pronto. Foi. Estamos felizes com isso. Então tá aqui convertido. 1 km a cada 6 minutos, ou que é a nossa velocidade inicial ali, é igual a 1000 metros por 360 segundos. Bueno, bueno. E agora? Fazer essas divisões aqui. Primeiro, que vai ficar 100 sobre 36. Eu vou já escrever da maneira mais simples aqui, para não ficar perdendo tanto tempo com isso. 100 sobre 36, todo mundo sabe que isso aqui é 100 vezes 10, para dar os 1000. E aqui embaixo é 36 vezes 10. Então tu tem 10 multiplicando em cima, 10 dividindo embaixo, 10 dividido por 10 dá 1. Logo, está resolvido essa primeira parte aí. E isso é metros. Na verdade eu deveria ter colocado aqui, né? 100 metros dividido por... Aqui já pode ficar pertinho. 36 segundos. Muito bem. Só tem que fazer essa divisão. Então a gente pega a calculadora, que é o habitual de sempre. E como vai ser um valor aproximado, né? As alternativas lá, a gente só tem que fazer a divisão decentemente aqui. 100 dividido por 36 dá 2,77. Então, por uma bela aproximação, eu vou dizer que essa velocidade aí é 2,8, então. Fazendo um arredondamentozinho, deixando com uma casa decimal, tá aí, 2,8. Mas é 2,8 o quê? Metros por segundo. Então, é só isso. Por enquanto é. Vamos lá, vamos ver as alternativas. Então, o nosso valor é mais próximo de 1,7, não, 10, não, esquece, 2,8, tá aqui. Bonitinho. E o outro é 3,6 e 6, não tem nem chance. Então, a letra C. Letra C, 2,8. Vamos colocar do jeito que a gente sempre arruma, assim, padrão. Seguimos o padrão. Então, vamos lá. Resposta, letra C. Muito bem. Só isso? Ah, não tem muito mais o que enrolar nessa questão. Então é isso. Vamos para 37. 37. Que beleza. O que a gente tem na 37? Tem ainda alguma coisa nessa página? Não. Então do outro lado, quer dizer. Vamos para cá. Puxa, que demora, cara.
Aí, chegamos nela. Depois de 2 horas esperando, a gente chegou. Da VUNESP, que beleza. Ao passar pelo marco, já, não sei se eu já falei, mas eu erro. As questões que eu mais errei, ou veio da VUNESP, agora quando eu ver do ITA, de vez em quando eu ver o nome aqui dos lugares, eu digo para vocês quais foram as que eu mais errei em outros livros ali que pegam questões de vestibular para o cara treinar. Um pouco porque assim a dificuldade da questão em comparação com os exemplos do livro e o conteúdo que os autores colocam chega a ser estúpida, né? Assim, porque tu vai comparar as coisas, não tem como comparar. É muito discrepante a dificuldade das questões com o que o livro apresenta para ti como exemplos, né? E a parte teórica dele, então ele não te prepara para responder aquelas coisas ali, algumas delas. Mas isso depende do livro, depende. Vamos lá, vamos ver se esse aqui vai ser do mesmo jeito. Ao passar pelo marco de 200... Tá, ao passar pelo marco quilômetro 200, ok. De uma rodovia, o motorista vê um anúncio com a inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Tá. Legal, a 30 minutos. Então o que tu vai considerar? Talvez a velocidade máxima da pista, né? Aí tu vai tomar a tua decisão, aí tu sabe? Porque se tu manter aquela velocidade média que é o limite da estrada ali, tu chega lá em 30 minutos, tu tá no lugar. Pode ser isso, não sei. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco quilômetro 245, tá? Então, 45 quilômetros de distância dessa rodovia, pode-se concluir que o anunciante prevê para os carros que trafegam nesse trecho uma velocidade média em km por hora de 30 minutos é meia hora. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, primeiramente os dados que a gente precisa para responder essa questão é o ΔS e o ΔT, né? Então, ΔS, a gente sabe que é 245 menos 200, então temos 45 quilômetros aí de distância. Nesse caso, o nosso ΔS corresponde com a distância total percorrida, por isso eu estou usando ele, tá? Então, a próxima coisa é o ΔT. Para a gente calcular a nossa velocidade, vamos pegar ele aqui. ΔT, ele disse que é 30 minutos, que corresponde a meia hora ou 0,5 horas, né? Vamos manter o 30 aqui, deixa ele quieto aí no canto dele por enquanto. Para a gente calcular essa velocidade média, né, que ele gastaria, a gente faz ΔS sobre ΔT. Então eu vou ter 45 quilômetros. Aqui será que eu... Não, aqui eu já vou fazer de uma maneira mais simples, tá? Eu já mostrei umas quantas vezes aí. Vamos escrever de uma maneira que para mim fique mais fácil. Então 45 km dividido por 30 minutos. Não é bem o que a gente precisa, mas tá perto. Então o que eu vou fazer aqui? Já que eu vou escrever dessa maneira, vamos fazer essa divisão primeiro. Então deixa isso aí do jeito que tá. Na verdade eu vou escrever velocidade aqui, ó, tá? Então a nossa velocidade é essa: 45 km em 30 minutos. Primeira coisa que eu vou fazer é fazer uma simplificação aí. 45 e 30 dá para dividir por 15. Então 45 fica 3 km por 2 minutos. Então, o que isso significa? Que é 1,5 km por minuto, mas não é isso que a gente precisa. A gente precisa desse valor em horas. Então, vamos converter isso aí. Então, 3 km por 2 minutos. Tem que converter, eu vou multiplicar. A única coisa que eu quero mudar aqui é minutos, né? Tá na parte de baixo da nossa fração.
e eu quero sumir com ele. Então vou multiplicar em cima por 60 minutos e vou dividir por 1 hora. Dividir por 1 hora. Eu sei que não fica tão bom de visualizar desse jeito aqui, do que eu inserindo as fraçõezinhas e colocando dessa maneira, fica muito melhor de visualizar. Mas aí vem o seguinte, tu tem que copiar isso aqui no caderno, te acostuma com a maneira como eu estou escrevendo, tá? Então tem a parte de cima da minha fração, parte de baixo da fração, se acostuma com isso. Aqui é um pouquinho complicado de visualizar, mas eu vou estar sempre conversando, sempre falando, então nunca vou fazer as coisas do nada, vai surgir um número ali, isso aí não vai acontecer. Então a primeira coisa que a gente tem agora, a gente já conseguiu se livrar de minuto, né? Então eu estou multiplicando por 60 minutos e aqui eu tenho, está sendo dividido por 2 minutos, né? Então minuto foi-se embora e fica a hora como divisor. Bom, aqui eu vou fazer 3 vezes 60, então eu já vou escrever para cá, deixar os passos aqui. Isso aqui na parte de cima é melhor eu deixar entre parênteses, para a gente não se incomodar. 3 vezes 60, isso km dividido por 2, e agora o H de horas, que é o que sobrou. Então basta fazer essa conta, simples de fazer, né? Aqui, como é uma multiplicação, né, 3 vezes 60, eu posso já dividir por 2, eu vou ficar com 3 vezes 30, né? É mais agradável. Então 3 vezes 30 vai dar 90, então isso aqui é 90, na melhor eu vou botar o V aqui, né? Agora vai aparecer com V de novo. V, a velocidade média é 90 km por hora que os motoristas têm que ter para chegar no lugar lá em meia hora, né? Ou 30 minutos, para sair do quilômetro 200 e chegar no 245 em meia hora. A velocidade deles tem que ser de 90 km por hora. Lindo, não é? É lindo. Faz sentido isso daqui? Faz, porque se tu faz 90 km em 1 hora, tu te desloca 90 km, na metade desse tempo, tua velocidade, tu vai se deslocar 45 km, em média, né? A velocidade média vai ser isso, mais ou menos, 45, que é a distância que o carro tem que se deslocar para chegar nesse lugar aí. Então tá aí, vamos verificar nossa resposta. Opa, tô batendo a televisão aqui, cara, tem que me cuidar com isso. 37, letra B. Eu nem marquei, né? Eu nem olhei no coisa lá, mas tá aqui. Bom, se o enunciado já tá aqui, é letra B, então estamos felizes. E tá aí, ó, 90 km por hora. Letra B. Então vamos voltar lá, já que eu acabei por nem olhar no enunciado. E vamos colocar um B aqui. Muito bem. 38. Nem sei se eu olhei, mas tinha umas 64 questões, eu acho, pra gente resolver. Uma hora a gente passa essa parte aqui. Eu já tava até apagado aqui. Tá bom. Tá, 38. Numa avenida longa, os sinais de tráfego são sincronizados de tal forma que os carros trafegando a uma determinada velocidade encontram sempre os sinais abertos. Tá. Onde verde considera... Onda verde, tá. Eu li onde, não sei porquê. Considerando-se que a distância entre os sinais sucessivos é de 175 metros e que o intervalo de tempo entre a abertura de um sinal e a abertura do sinal seguinte é de 9 segundos, a velocidade média com que os veículos devem trafegar nessa avenida para encontrar os sinais sempre abertos é... Então, de novo, vamos lá, tranquilamente, ler aqui. Tomar um trago de água e vamos lá. Então, nessa avenida, os sinais de tráfego são sincronizados. Legal.
da forma com que os carros trafegando a uma determinada velocidade encontram sempre os sinais abertos. Onda verde, considerando-se que a distância entre os sinais sucessivos é de 175 metros. Então, vamos chamar de ΔS, ou de distância mesmo, tanto faz. Então, distância, a gente vai dizer que velocidade é a distância dividida pelo intervalo de tempo. Então, ou rapidez, você chama do jeito que quiser. Hein? Eu já desisti de tratar desses erros conceituais, de me importar com eles. Eu não sei quando se torna um problema de interpretar as questões, mas, pelo que eu percebi, se eu abandonar a minha... não vou chamar de obsessão, mas essa minha atenção maior, essa questão de erros conceituais, e chamar tudo de velocidade, não me importar com que é rapidez ou não, eu consigo resolver as questões dos livros, eu consigo resolver as questões de vestibular. Posso estar falando alguma besteira, né? Mas pelo menos eu consigo responder as questões e não me incomodo. Então, velocidade, rapidez, tudo é vetor, não é escalar, não é vetor. Ah, não importa. A gente segue a vida sem isso daí. Então, tendo dito isso, o meu D é 175 metros. 175. E o meu tempo, eu podia simplificar, né? É tempo, é T, vai lá. Hoje a gente está simplificando as coisas. Então, o meu tempo, aí, o intervalo de tempo entre a abertura de um sinal e a abertura do sinal seguinte é 9 segundos. Então, o carro sai, passou pelo sinal que está aberto, e até chegar no outro ali, o outro só vai abrir 9 segundos depois. Então, para ele sempre passar sempre passar com o sinal aberto, ele deveria percorrer essa distância de 175 metros nesses 9 segundos aí, né? Mais ou menos. E a resposta está em quilômetros por hora. Então, 9 segundos, olha essa questão. Essa questão está usando vírgula aí nesse 9 segundos aí para indicar a precisão da medida, ó. Vírgula 0. Mas a distância em metros não. O que significa que pode ser 174,5 ou 175,5 metros aí a distância percorrida. E os 9 segundos aí já está com a precisão melhor na medida. Que legal, né? Tá bom. E olha aí a pessoa que tinha o livro, ó, circulando, sublinhando aqui os valores importantes no enunciado. Eu não acho que isso não é útil, tá? Tu sublinhar isso aqui. Eu não sei que esteja resolvendo a questão vestibular, eu até nem sei, cara. Melhor é tu copiar pro caderno. Tá lendo, leu a primeira vez o enunciado, entendeu um pouquinho, aí tu lê de novo para juntar as informações. Então, para mim, eu acho que se ele sai com o primeiro sinal aberto e ele tem que percorrer 175 metros até chegar no outro, se ele for muito rápido, ele vai chegar lá e o sinal vai estar fechado. Então, ele tem que percorrer isso aí em mais ou menos 9 segundos. Né? Então, vamos ver aí. Vamos deixar só o 9. Eu não vou botar o vírgula 0 para não perder tempo, tá? Então, meu tempo, ou meu ΔT aqui, que eu até vou botar um ΔT aqui para não ficar tão feio assim, tá? A gente vai chamar de D aqui distância, mas o ΔT deixa aí para indicar que é o intervalo de tempo. Então, qual é que tem que ser minha velocidade aí? Vamos já colocar do jeito que estava aqui. Velocidade é 175, o que eu sei até agora. 175 metros sobre 9 segundos. Por enquanto é isso. Bom, a minha resposta vai ter que ser em quilômetros por hora. O que eu faço aqui? Tento ver se esse 175 aqui dá para dividir por 3. Porque é a única coisa que dá para fazer, né? Para fazer uma simplificaçãozinha. Se não der, paciência. 175. Não, pô. 175 dividido por 3. 58 ponto alguma coisa. Não.
Então paciência, fica do jeito que tá. Então agora, só em homenagem a essas frações, a gente vai fazer essa daqui do jeito mais claro possível, né? 175 metros dividido por 9 segundos. Pronto. Primeiro passo para converter isso daí, né? Multiplicar e dividir por coisas equivalentes. Mas o que eu quero? Eu sempre começo por cima, né? Então sempre o metro. Eu quero mudar isso aqui para quilômetro. Então, quando eu for multiplicar, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar por 1 quilômetro. Sempre tenta multiplicar por 1, tá? Para facilitar a tua vida depois. E 1 quilômetro é equivalente a 1000 metros. Tu vai ver que a gente vai usar bastante isso. E aqui, já de começo, a gente se livra de metro, né? Foi-se embora, adeus, até nunca mais. Mas não é só isso, né? Também tem que se livrar desses segundos aí e colocar horas. Então, de novo, eu vou puxar isso aqui lá para casa do caçamba lá, pronto. Aqui eu quero me livrar de segundos, então eu vou a parte de cima tem que ser em segundos, né? E a de baixo vai ser 1 hora. 1 hora eu já vou colocar aqui. E 1 hora é equivalente a quanto? 3.600 segundos. Acaba por ter que decorar esse número aqui para fazer a conversão. Mas tudo bem, não é das piores coisas do mundo, né? Tu vai usar isso bastante, então não tá perdendo nada. Até porque esse 3.600 sai da onde? 60 minutos equivale a 1 hora. E cada minuto tem 60 segundos. Então tu faz 60 vezes 60 para ter algo equivalente a 1 hora aqui. Isso vai ficar em segundos, né? Então 33.600. Mais alguma coisa? Não. Agora é só só fazer as multiplicações aqui. Na parte de cima das frações, que é o que aconteceu aqui, só que aqui fica ruim de visualizar, mas tu vai fazer a multiplicação normal. Multiplicar 175 vezes 1 vezes 3.600. E na parte de baixo tu vai fazer 9 vezes 1000 vezes 1. E aí tu vai ter a tua fraçãozinha. Então vamos colocar o nosso V aqui, nossa velocidade. O que eu vou ter? Bom, eu tenho simplificações que eu posso fazer. Esse 9 aqui, 9 segundos com esse 36, dá para mim simplificar, porque 4 vezes 9 é 36. Outra simplificação é esses dois zeros aqui, ou seja, esse 100 aqui e com esse daqui. Simplifica, simplifica. Então, primeiramente, vamos copiar o 175 e ver o que sobra em cima aí. Vamos com calma. Se eu simplificar esses dois zeros com esses dois aqui, ou seja, fazer 100 dividido por 100, que vai dar 1, e esse 36 aqui com esse 9, né, que é o que vai ficar na parte de cima aqui, 36 dividido por 9 dá 4. Então, em cima ficou 175 vezes 4. É o que sobrou aí. No teu caderno, que é a minha recomendação, né, que tu vai estar copiando isso daqui, tu não vai deixar de copiar, porque é muito importante. Tu vai escrever a fração certinha, fica muito mais fácil fazer as simplificações, visualizar o que tem que fazer. Agora, o que sobrou na parte de baixo? Bom, 9 foi simplificado com 36, eu dividi o 36 por 9, já fiz isso e eu posso, tá? Isso aqui são multiplicações, eu posso escolher o que eu quero fazer. Por exemplo, eu posso deixar o 175 quieto, dividir esse 1 aqui por 9, para depois multiplicar. Eu posso fazer isso. Eu devo fazer isso? É a coisa mais inteligente para se fazer? Com toda certeza não. Mas, que dá. Então, agora, o que mais que eu faço? O que sobrou embaixo? Sobrou só o 10, né? O 100 aqui que estava multiplicando o 10, foi-se embora. Sobrou só 10 na parte de baixo. 10 o quê? O segundo foi simplificado. Metro foi simplificado com esse metro. Sobrou só a hora. Então, isso aqui tudo dividido por 10 horas.
Só isso, simples assim. Agora a gente descobre qual a velocidade em quilômetros por hora. Bom, coisa linda, coisa bela. Eu posso seguir fazendo simplificações aqui. Seria o certo? Seria se tu tá no caderno ou resolvendo questão vestibular, tu teria que tentar pegar esse costume, né? Então 4 com esse 10 aqui. 10 é 5 vezes 2. Então, eu vou simplificar de que forma? Mantenho 175 vezes 2. Tá? Vezes 2, porque eu fiz o quê? Tiro aí, dividi em cima, dividi o 4 e o 10 por 2. Foi isso que eu fiz. Então, nessa parte de cima sobrou só o 2. KMs aí. E na parte de baixo ficou só o 5 aqui. 5 horas. Bom, agora o que dá para fazer é fazer essa simplificação aqui, é tu dividir o 175 por 5 e depois multiplicar isso aí por 2. Ou fazer 175 vezes 2 e ver o que dá para depois dividir por 5, mas não sei. 100 vezes daí dá 200, 75 com 75 dá 150, não é mesmo? 150 com 200, 350. Talvez aí fique melhor. Então V vai ser 350, se eu não tiver errado, quilômetros dividido por 5 horas. E o que sai disso daí? Primeiro, 350, então é 35 vezes 10, desculpa. Vezes 10. Então, 35 dividido por 5 dá 7. E 7 vezes 10 dá 70. Então, a velocidade é igual a 70, né? 370 quilômetros por hora. Exatamente. Então, acho que é só isso. Então, vamos ver lá. E essas coisas do tipo olhar para o 350 e falar assim, não, 350 é a mesma coisa que 35 vezes 10. Eu botei 36, né? Eu. Então tá. Então olhar para 350 e dizer, bom, é 35 vezes 10. Aí tu tem 35 vezes 10 dividido por 5. Aí tu pode fazer tranquilamente, escolher como é que tu ficaria com essa conta aqui. Deixa eu inserir aqui para nós dar só uma olhadinha. Eu tenho 35 espaço vezes 10. Isso dividido por 5. Tudo dividido por 5. Como é que eu posso reescrever essa coisa, tá? Primeiramente, na verdade, eu devia ter colocado aqui, né? Vamos ver se... Não, ele não me deixa bem na ponta aqui. Isso aqui me deixa arrastar isso daqui. Ai, céu. É uma miséria mesmo. Ctrl X. Que primeiro, na verdade, primeiro de tudo, tu tem essa outra ali, né? Que é 350 dividido por 5. E isso é igual a 35 vezes 10 dividido por 5. Aí tu escolhe o que tu quer fazer. Tu pode reescrever isso também, né? Opa, de novo batendo na minha televisão aqui. Que porcaria. Pode reescrever isso como sendo... Deixa eu só inserir aqui. O cara fala, não, tu vai fazer, mas daí na hora de falar, na hora de arrumar, tu não faz. Então, tu escreve isso como 35 sobre 5 vezes 10.
Então, aqui não é vezes, né? Aqui não é vezes, aqui é igual, rapaz. Então tá. Só pegar esse espaço aqui, 35 vezes 5 vezes 10, mas eu não vou inserir assim, vezes 10 sobre 1. Pronto. Então tá vendo que o número tem essa fração inicial, eu tô olhando para ela dessa maneira, e para fazer a simplificação da maneira certa, da maneira mais agradável para mim, eu simplesmente dividi o 35 por 5 e multipliquei o resultado dessa divisão por 10. Por quê? Porque eu tenho essa liberdade, eu posso fazer isso. Eu poderia fazer 10 dividido por 5 vezes o 35. Eu poderia fazer isso também. Eu escolhi fazer dessa forma. Aqui daria a mesma coisa, dá 2, e esse 2 é vezes o 35, que ia dar 70. De qualquer forma, ia dar a mesma resposta. Então, tu tem essa flexibilidade aí com as frações, com essa parte de multiplicação, que a ordem dos fatores não vai alterar o resultado da multiplicação. Então, tu pode se valer desse tipo de coisa, escolher o que tu vai multiplicar primeiro, o que tu vai dividir primeiro. Quando tu tem uma coisa desse jeito, né, que é dois números na parte de cima se multiplicando e um divisor embaixo. Eu sempre escolho, sempre tento fazer as melhores escolhas para facilitar a minha vida. E é uma coisa que eu espero que vocês também peguem a costume de fazer, né? Porque facilita realmente a vida. Só que agora a gente tem que olhar se a resposta é 70 km, né? Porque só falar que funciona e não olhar o gabarito é triste, né? Então, aqui também é letra C. Na 38 a gente vai colocar antes de verificar o gabarito. Para não dizer que eu que eu errei a questão e depois tô falando, não, mas não era bem a C que eu tinha em mente, né? A gente chegou no resultado da C, mas não era ela que eu tinha em mente. Não. Então a gente escreve e vamos para 39, porque a coisa que mais acontece na minha vida é errar. Eu não tenho problema em admitir os meus belos erros. São belos também, né? Às vezes o cara tem que ter talento para errar, não é qualquer um. Então 38, letra C, 70 km por hora. Perfeitamente. Vamos lá. E a velocidade média, né? Então é isso. E a 39 acho que é resolvido, né? É. Mas a gente não vai olhar a resolução. Deixa quieto aí. Um pequeno objeto descreve uma trajetória orientada. Seus espaços variam com o tempo, conforme a função S igual a 2t ao cubo mais 8t. Válida no sistema internacional. O que quer dizer isso? Que a posição vai ser dada em metros. E aí o t está em segundos. Então vamos escrever aí a nossa funçãozinha. S igual a 2t ao cubo, né? 2t elevado ao cubo mais 8t. Mais 8t. O que mais que ele tem para nós? Tá, então determine a velocidade escalar média desse objeto no intervalo de tempo de 0 a 2 segundos. Tá? Delta t. Então vamos escrever o nosso delta t aí. Delta t é igual a quem? A o intervalo de 0 até 2 segundos. Então o tempo vai ser 2 segundos, tá? Delta t é o tempo total, o intervalo total. Tá aí. Beleza. Então, para a gente calcular a velocidade média, a gente tem que calcular a variação, a gente tem que saber a variação do tempo, né? E a variação de posição. Então, delta S e delta t. Para calcular o delta S, a gente vai precisar saber o S em 0 segundos, qual é que era a posição em 0 segundos e qual é que é a posição em 2 segundos. Então, delta S1, que vai ser o meu inicial, eu vou calcular aqui. Como é que eu faria isso?
Não é que eu não saiba como fazer, eu só estou dizendo como é que eu vou escrever isso de maneira agradável aqui. Eu vou deixar ΔS como o tempo total. Vamos calcular a posição inicial aqui. Posição quando o tempo é 0, tá? Então, eu vou deixar o ΔS quietinho ali, no canto dele. Depois a gente diz quanto que ele vale. Então, posição inicial eu vou chamar ds1 e é no tempo 0. Então, vamos copiar aqui de novo. Ctrl C. Se o tempo é 0, aqui a gente substitui por 0. Ficou feio, né? Aqui não ficou muito agradável, porque é 2 vezes o t ao cubo. E aqui é 8 vezes o t. Então, põe aqui. Ô, porcaria. Põe um 0. Deixa eu ver se esse infeliz aqui pode ignorar. Ah, ele já ignorou. E aqui, se ele pode, por favor, deixar quieto o 8 ali que está quieto, não está incomodando ninguém. Então, para o tempo 0, a minha posição 1, que é a inicial, vai ser 0, né? 0 elevado ao cubo, e 0, isso vezes 2 vai dar 0, e 8 vezes 0 também. Então, posição inicial, 0 metros. E agora a minha posição 2, vamos copiar isso daqui, que vai ser minha posição final, que eu vou botar um 2 aqui, é quando o tempo é 2 segundos. Então, vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. Então, meu tempo é 2 segundos. Vamos apagar aqui. Vou botar um 2 aqui, elevado ao cubo, e aqui 8 vezes 2. Só para... Estou botando entre parênteses aqui para ficar indicado que eu estou fazendo essa substituição, né? Então, o meu S2, ou posição final, chama como quiser. Aqui eu acho que eu ratei, né? Porque eu estou usando as unidades aqui, estou deixando claro que é segundos, ficando com espaço. É meio estranho, né? Eu me acostumei a escrever bem pertinho os segundos, daí tu vê em tudo que é livro que tem um espaço ali, o cara tem que deixar. Tudo questão de costume. Então, vamos lá. Não tem por que não se acostumar, se é o padrão, se está certo, a gente faz do jeito certo. Então, substituindo aqui, fica 2 segundos. Segundo ao cubo vai dar. Pois é, né? Quando tu usa as unidades, você se depara com essas coisas. Vai ficar 2 ao cubo, a gente vai ficar com 2 vezes. Opa. Volta, volta. Põe o segundo aqui. O que tu vai ficar aqui? Você vai ficar com 2 vezes 2 elevado ao cubo dá 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8 segundos elevado ao cubo. É, meu amiguinho, mais o que temos aqui? Mais 8, que multiplica 2 segundos, então 2 vezes 8 é 16, então já vamos deixar pronto. 16 segundos. E esse segundo ao cubo aqui, bom, tá aí, cara, a gente vai desconsiderar, mas quando tu eleva ao cubo aqui, porque tem muita unidade, tem muita fórmula aí que tu eleva ao quadrado e aparece metro ao quadrado, centímetro ao quadrado. Então por que essa daí que tem o 2 segundos aí dentro, e por que o segundo não vai estar elevado ao cubo, né? Então vamos ignorar, não sei porquê, mas vamos deixar quieto, vamos ignorar isso aqui porque eu sei que não vai fazer diferença. Porque quando a gente resolve essa questão aqui sem usar as unidades, dá a mesma resposta, dá bonitinho, não tem problema nenhum. Dessa vez a gente cai nessa coisinha aqui. Eu vou ignorar isso daqui porque eu não sei como explicar o porquê isso aqui não é importante ou não faz diferença nenhuma para responder essa questão. Então, vamos seguir aqui. Tendo dito isso, né? Não sei, só vou seguir o baile como eu sempre faço no caderno, sem usar as unidades, né, para não cair nesse tipo de coisa e ficar em dúvida e me sentir mais burro que eu já sou. Então aqui 2 vezes 8 dá 16 e 16 mais 16 dá 32. 32 metros, desculpa.
volta, né, a posição em metro. A posição é em metros. Tá. Por quê? Posição, tá, mas aqui é teu cu. Só tô olhando pra cá, cara, porque a gente tem o seguinte: velocidade é igual a variação de posição, então a tua variação vai ser o S2, por exemplo, menos S1. Deixa eu escrever isso daqui: S2 menos S1 sobre T2 menos T1. A gente considera T final, né? A gente teria, eu vou botar T2 aqui, menos T1. E esse T1 aqui a gente geralmente considera que tu tá que T1 é zero, tá? Tempo inicial tu sempre geralmente considera como sendo zero para facilitar a tua vida, né? Quando começou a contar o tempo ali pro teu experimento, para qualquer coisa, considera que o T1 é zero. Isso simplifica. Eu só queria limpar isso daqui, mas ele não vai querer. Então, aí fez sozinho. Parabéns. Mas tá. Mas o que eu fico aqui com essa fórmula aqui? Que velocidade é S2 menos S1 sobre T, né? S2 menos S1 sobre T, que no meu caso seria o T2. Vamos deixar assim, que é o que eu estou considerando tempo final, né? Agora, se eu isso aqui está dividindo, desculpa, eu esqueci do divisor. Pronto. Agora, se isso aqui está dividindo e eu multiplico, eu vou ficar com S2, eu vou deixar na esquerda aqui, menos S1 igual a T2 a V vezes T2. Então, vou botar velocidade vezes o T2 aí, ou o nosso tempo final. Beleza. Para te isolar, obviamente, a gente vai chegar aqui o S2 aí, né? O S final, posição final, é a posição inicial mais VT2, no meu caso. Ou, do jeito básico de escrever isso, S igual a S0, vamos ativar isso aqui de novo, mais VT, mais a velocidade vezes o tempo. Aí aqui, quando tu tem números, né? Quando tem números, a velocidade é metro por segundo. Quando tu multiplica, quando tu coloca o valor de tempo que está em segundos, como a unidade de segundos está embaixo, tu simplifica e fica só metro. O valor dessa multiplicação vai ser metro, somado com esse aqui, S0, que a unidade também é metro. A gente fica bonitinho no final só com metro, né? Você cancela e fica assim. Nesse caso aqui, ó, que tem elevado ao cubo, essa é uma função diferente do padrão que a gente sempre usa, mas essa função também entrega posição em metro, tá? Então, eu suponho que a unidade que tem aqui para cancelar isso e ficar só metro é metro por segundo ao cubo, para cancelar com esse segundo ao cubo que vai sair aqui, né? O que foi o que deu para nós ali. Que eu fiquei com, cadê? Deixa eu voltar para cá. Aqui, ó. Com esse segundo ao cubo, a unidade que está aqui, que não está aparecendo, deveria ser metro, para fazer algum sentido. E isso tudo está sendo dividido por segundo elevado ao cubo, porque essa não é a função padrão que a gente usa. Mas o problema disse para a gente que ela vai entregar a resposta em metro. Então, respondendo a minha própria dúvida, provavelmente as unidades dela sejam essas, metro por segundo ao cubo. E essa daqui, esse 8 aqui, não, esse 8 é metro por segundo. Para quando fizer essa soma, a resposta dá em metro só isso daqui, né, que é a unidade básica do SI. Então, é isso que está acontecendo, simples assim. Então, encontramos a resposta para as nossas dúvidas dessa maneira, viu?
Esse tipo de coisa, só relembrando vocês, eu não faria um tempo atrás, porque faltava essa vontade, eu não sei nem se dizer se é só vontade, mas essa capacidade de fazer, de me questionar as coisas e tentar chegar numa resposta. Falar, não, beleza, eu não entendi direito, mas o que que eu sei até aqui? Aí eu ia olhar e falar, bom, a fórmula padrão é essa, S igual a S0 mais VT. A unidade do V, velocidade, é metro por segundo, né? O padrão do SI. Então, se é metro por segundo, o segundo aqui vai cancelar. A parte de baixo aqui dessa unidade vai cancelar com os segundos aqui do T, né? E vai sobrar só metro. Nessa multiplicação só sobra metro. Aí eu somo com isso daqui que também está em metro. Minha resposta em metro. Bonitinho. Vai se cancelar, os segundos desaparecem, fica só metro aqui. Aí olhando para essa outra, onde apareceu o segundo ao cubo, a única coisa que eu posso imaginar é que a unidade que está multiplicando aqui, esse 2, né? Eu tenho a unidade que tem que ser metro por segundo ao cubo também. Como essa não é uma função usual, eu não sei como é que ela foi criada, mas a unidade tem que ser desse jeito, senão isso aqui não vai entregar o padrão certinho, 32 metros. Então, é isso, tá aí a resposta. Beleza. Tá, então se a posição final é 32 metros e a posição inicial que a gente já calculou é 0, então o meu ΔS, obviamente, é 32 metros. 32 metros. E nesse caso, tá vendo o problema de falar em ΔS e ΔT? Porque em ΔS só, tá? Calma lá. Porque o ΔS só considera a posição final e a posição menos a posição inicial. Não necessariamente a distância total percorrida. Agora, quando a gente está falando nessa velocidade ou nessa rapidez aí, tu está falando em distância total percorrida, né? Essa velocidade média, ou rapidez, sei lá como tu chame, é distância total percorrida e não ΔS. Mas enfim, sigamos a vida enquanto ela ainda nos pertence. Vamos lá. Então, para calcular a velocidade, eu já tenho a distância e o tempo, que é 2 segundos. Então, vai ser 32, a velocidade média vai ser 32 dividido por 2, que olha só, vai dar 16 metros por segundo. Eu vou fazer mais direto porque é bem simples, né? Números pequenos, nada muito significativo, só dividir 32 por 2. Chega nisso aí, 16 metros por segundo, velocidade média. E eu não vou ficar colocando o M, porque ou eu coloco o M assim, ou eu tenho que inserir o M desse jeito, eu tenho que usar um atalho, fica bem chato de fazer, tá? Toda hora tá colocando VM aqui. Mas bueno, é isso, essa é a nossa velocidade média nessa questão. Vamos dar uma olhada aqui no como é que o livro resolve. Primeiro que o livro só coloca os valores, não coloca as unidades, não trabalha com unidade, também é o normal, né? Não fica colocando 0 segundos, esse tipo de coisa, mas tudo bem. E finalmente, 32 dividido por 2, 16 metros por segundo. Tá aí. Chegamos na resposta. De novo, as unidades aqui, né, só o 0, então não tem vírgula 00 ali para indicar a precisão nessa medida de tempo. Como a gente já viu, isso é um problema. Mas, pelo visto, vai ser assim o resto do livro. Então, bacana, parabéns. Questão 40. Vamos lá. Vamos anotá-la aqui. 40. Uma partícula realizando um movimento retilíneo desloca-se segundo a equação. Tá aí a nossa equação. X, no caso, posição, né? Menos 2, em que x é medido em metros e t em segundos. Vamos lá, vamos copiar, né? X igual a menos 2 menos 4t. Menos 2 menos 4t mais, eu acho. Tem que ter um mais em algum lugar. 2t ao quadrado. 2t elevado ao quadrado.
Será que nessa parte vocês já aprenderam Bhaskara? Acho que tu aprende no ensino fundamental, né? Dá uma pincelada nisso. Isso já tá me incomodando, essa questão de não lembrar ou não nem ter certeza do que é ensinado hoje em dia no ensino fundamental na parte de matemática e ciências, né? O que tu aprenderia em física ali antes de chegar no ensino médio. Isso já tá me incomodando, já tá me irritando eu não saber quais conteúdos a gente já deveria ter visto antes de chegar aqui, né? Porque às vezes tu pode ter assim conteúdos decentes antes de chegar no ensino médio, né? Daí tu fala assim, bom, isso daqui já era para todo mundo já entender, falar assim, não, beleza, eu entendo isso aqui, né? Equaçãozinha de segundo grau. E é isso. Nada muito complicado. Então, vamos lá, vamos ver. Eu vou dar uma olhada no conteúdo do ensino fundamental, vou dar uma olhadinha quando tiver um tempo aí. Eu digo quais conteúdos a gente já deveria saber antes de resolver essas questões aqui. E quais a gente não sabe mesmo. Tá? Qual é o módulo da velocidade média em metros por segundo dessa partícula entre os instantes T0 e T4 segundos? Velocidade média, que legal. Vamos lá. Então, 0 a 4 segundos. O que a gente vai ter que fazer? A gente sabe, né, vamos colocar assim, que velocidade média é igual à variação da posição. Nesse caso é ΔX, né? Então, vamos colocar um delta aqui. Vai ser ΔX sobre ΔT. Eu vou copiar esse delta, pelo menos, que daí quando eu preciso, eu tenho ΔT. Então a gente vai precisar de os dois valores de x, né? Quando t é 0 segundos, que é a posição inicial, e quando t é 4 segundos, que vai ser a posição final. Então, vamos calcular. Então, x1, x inicial. Se eu botar xi, fica bom? Xi ou xf? x1, x2... facilita, fica melhor. X1 inicial, primeiro, pequeno, 1. Vamos lá, é o que? É menos 2. Então, menos 4, que multiplica o tempo. Que tempo é esse? É 0 a 4 segundos. Então, 0. 4 vezes 0. Ai, por que tu vai escrever isso? 4 vezes 0, qualquer um sabe. Adiciona o dicionário, seu vagabundo. Mais 2 que multiplica o tempo ao quadrado. Meu tempo é 0 e elevado ao quadrado ele vai valer um pouco mais. Vamos lá. x1 x1 é menos 2. É isso, porque 4 vezes 0 é 0 e 2 vezes 0 ao quadrado é 0 também. Então, menos 2. Posição inicial, só que isso metros, né? Então meu x1 está aí. Vamos calcular o meu x2 agora. Meu x2 começa com menos 2, menos 4, vezes 4, né? Mais 2 vezes 4 ao quadrado. 4 elevado ao quadrado. Que coisa bela. Então, o que isso aqui vai dar? x2 é igual a menos 2. E aqui eu botei muito perto aqui, né? Agora ele já sabe. Pronto. Tá? 4 vezes 4 dá 16. Então, menos 16 mais 4 vezes 4 é 16. Vezes 2 é 32. 32, que beleza. Então, meu x2 ou meu x final aí é o que? É menos 2, aqui menos 16 mais 32 dá 16, menos 2 dá 14, então 14 metros. Pra gente calcular o meu ΔX, eu vou pegar a posição final, que é 14, cara, por favor, né? Menos a posição inicial, que é
menos 2, que seria o meu x1 aqui, né? Que a gente chegou ali, beleza? Então é menos 2 metros. Aí a gente chega nisso. E aqui eu botei espaço, não sei porquê, tá? Então isso aqui vai dar mais, né? Tá multiplicando, lembra? Se eu estou multiplicando menos 1 vezes menos 2, sinais iguais, vai ser positivo, não te preocupa. Então ΔX, a minha variação de posição aí, ou a distância total percorrida, vai ser 16 metros. Toda essa enrolação para isso. Como é que eu calculo minha velocidade? Então a velocidade vai ser... Ah, eu não disse o meu ΔT, né? ΔT é igual a 4 segundos, porque é de 0 a 4, né? Então o intervalo vai ser 4 segundos. Pega o tempo final menos o tempo inicial, tu vai chegar nisso. Então a velocidade é 16 metros, dividido pelo meu ΔT, que é 4 segundos. E 16 por 4, todo mundo sabe que é uma resposta simples, né? 4 metros por segundo a minha resposta. Vamos verificar aqui. Aqui não, né? Aqui é a pergunta. Como é que vamos verificar aqui? A gente verifica aqui na resposta, que é a 40. Vamos lá, resolução 4 metros por segundo. Tá aí, beleza. Então, estamos felizes com essa resposta? Eu acho que sim. Tá? Não tem como ficar triste com a resposta dessas. 41 agora. Questão 41. O que que nós temos aqui? Temos o que? Vamos lá. Uma das teorias... Será que isso aqui já são que as questões nível 2? Pode ser que seja, né? Nem diz aqui. Depois a gente olha. 41. Uma das teorias para explicar o aparecimento do ser humano no continente americano propõe que ele, vindo da Ásia, entrou na América pelo Estreito de Bering e foi migrando para o sul até atingir a Patagônia, como indicado no mapa a seguir. Datações arqueológicas sugerem que foram necessários cerca de 10 mil anos para que essa migração se realizasse. Legal, legal. Questões contextualizadas, que bacana. Vamos lá. O comprimento AB mostrado ao lado do mapa corresponde à distância de 5.000 quilômetros nesse mesmo mapa. Com base nesses dados, pode-se estimar que a velocidade escalar média de ocupação do continente americano pelo ser humano ao longo da rota desenhada foi de aproximadamente 0,5 km por ano, 8 km por ano. 10 mil anos foi intervalo de tempo. Até isso sair do Estreito de Bering e chegar na Patagônicas, né? 10 mil anos. Legal, né? Então vamos lá, o ΔT, vamos anotar o que a gente tem, né? ΔT, 10 mil anos. ΔT, vamos lá, 10, 1, 2, 3, 10 mil anos. E tem mais essa ainda. Converter isso para horas, para dar uma resposta em horas. Bom, o que que eu tenho agora? Tá, o lado corresponde a 5.000 quilômetros. Tá, então é valor aproximado aqui, né? Porque a gente vai tomar essa distância para tentar estimar essa daqui. Vai tomar banho, cara. E agora eu vou fazer o que sem a porcaria de uma régua, de uma coisa para mim estimar isso daqui, cara? Vai ter que ser na raça mesmo. Tá, paciência. Eu vou pegar uma régua aqui e vou tentar colocar em cima da tela só para ter uma estimativa. Agora, se eu achar um pedaço de régua,
canto ali. Tem uma borracha aqui, vou pegar essa borracha. Fazer o que dá pra fazer, né? O que dá pra fazer é isso aí, já que eu não tenho caderno. Deixa eu só ver se a minha borracha dá no tamanho, não dá. Ah, eu tenho um... Não, mas talvez fique bom essa borracha um pouco menor. Vamos fazer assim, vamos diminuir o tamanho aqui pra a minha borracha ficar mais ou menos na medida. Ainda assim não é, mas já tá bom, tá? Vamos tirar aqui, eu tô medindo 1, 2 dá por aqui, bem onde tá a minha régua, tá? Onde tá a régua não, onde tá a ponteira do mouse. Uma daria mais ou menos aqui assim. A outra vem pra cá, mais ou menos aqui, dá 2. Dá 3. Dá umas 4. Numa estimativa muito bagaceira, dá umas 4 dessas aí de comprimento. Então, se a cadeira parar de fazer barulho, tomando essa estimativa aí, 4 vezes 5.000 dá 20.000 quilômetros. Então, o negócio mais bagaceiro do mundo, meu delta S é igual a 20.000 km. Mas é aproximado, o que eu posso fazer? E agora que a coisa fica bonita, tá? Minha velocidade média aí, a gente vai escrever do jeito que dá, 20.000 quilômetros dividido por 10, 1, 2, 3 anos, tá? Depois eu vou converter esse anos para horas aí. Não te preocupes. Então a velocidade vai ser o que? Primeiro eu vou fazer essa divisão que fica mais fácil, né? 10.000, 20.000 dividido por 10.000 dá 2. Então isso aí é 2 km por ano agora. 2 km a cada ano. Vamos ver as medidas que eu tenho. Tá aqui. Legal. Letra D. Ó. Tu poderia fazer o estimativo com a caneta, né? Se um vestibular, uma coisa. Então, pra mim, já bateu a resposta. Não precisa converter. Eu achei que era em horas, quilômetro por hora, mas não. 2 km por ano. Então, beleza. Letra E. Vamos lá. 42, mas já vou conferir a resposta aí. Vem pra cá, não é aqui. É aqui, 41. E não tá aqui, né? Tá, velocidade escalar média, aproximadamente. Resolução. Letra D. Olha, chegou na mesma. O segmento AB cabe aproximadamente 4 vezes na rota desenhada. Então, delta S é 20.000 km, delta T 10.000 anos. Logo, a velocidade média é 2 km por ano. Aí. Resposta à letra D. Ué? Ah, não tem E, é só D. Eu olhei e digo, a última deve ser E. Não, é D, só tem D. Burro! Já ia ter errado essa aí. Burro mesmo. O cara faz tudo certo, faz uma estimativa decente pra chegar no final e marcar alternativa que nem existe. Acontece. 42. Agora a gente chega nos exercícios nível 2. Agora sim a coisa vai ficar difícil. Deixa eu ver se aqui desse lado já foi. Nível 2, hein, pessoal? Vamos lá. Porcaria. Vem pro canto aqui. Obrigado. Pronto. Só um pouquinho pro lado. Isso. Pronto. Obrigado. Em certo instante, o velocímetro de um automóvel indica 80 km por hora. Tá. 80 km. Letra A. O automóvel se movimenta no sentido... aqui eu não terminei de ler, né?
Determine sua velocidade escalar instantânea nesse instante, supondo que o automóvel se movimenta no sentido em que as indicações dos marcos quilométricos da estrada são crescentes. Movimento progressivo. Então, nesse caso, para indicar que ele está indo no mesmo sentido da trajetória, né? Ele está se deslocando no mesmo sentido, a gente simplesmente escreve a velocidade com valor positivo. Então, a velocidade seria igual a 80 km por hora. Simples assim. E a letra B. Tá certo, é assim mesmo. E a letra B, o que ele quer? O movimento se dá no sentido em que as citadas indicações são decrescentes, movimento retrógrado. Então, se é decrescente, ele está indo no sentido contrário da trajetória, ou sentido contrário ao que foi adotado como positivo. Então, a gente só bota um sinal de menos aí na frente, né? Menos 80 km por hora. E essa é a nível 2, hein? Imagina quando chegar a nível 3 aí de dificuldade. Mas tá bom, essa é a primeira questão. Então, vamos lá. Nível 2. Resposta 80 km por hora e menos 80 km por hora. Bom. Legal, legal. Muito bonita. Questão 43. Então, se eu já anotei, se eu não anotei, eu vou anotar aqui embaixo. 43. Tá, essa daí já começou, já parece que é para incomodar. A figura abaixo mostra o mapa de uma cidade em que as ruas retilíneas se cruzam perpendicularmente a cada quarteirão. Tá, e cada quarteirão mede 100 metros. Muito bem. Vamos dar uma olhada no desenho aqui. Ponto A, ponto B, C e D. E cada pedacinho desses 100 metros. Você caminha pelas ruas a partir de sua casa na esquina A. Legal. Até a casa de sua avó na esquina B. Dali segue até sua escola situada na esquina C. A menor distância que você caminha e a distância em linha reta entre sua casa e a escola são respectivamente o quê? Tá, tu vai do A pro B, do B pro C, situado na esquina C. E por que tem o D aqui? Talvez para indicar, né? Não sei. Tá bom. A menor distância eu posso... Vamos contar quadradinho. Eu saio daqui para chegar no B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadraditos. Eu chego no B. Obviamente, se eu sair por aqui, não vai ser a mesma coisa, né? 3 mais 4 vai dar 7 de distância. Agora, se eu for costurando pelo meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesma jossa. Se eu pegar o outro caminho do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mesma coisa, então não faz diferença. Mas isso é óbvio, né? Porque isso é fácil de visualizar. Eu não acho, eu não sei, eu tô testando. Simples assim. Então de A para B dá 7, a gente vai anotar isso. Então AB, eu vou botar assim. AB igual a 7, só para ter como referência aí. E é 7 vezes 200, é 7 vezes 100, que dá 700. 700 metros. E BC, que é o próximo trajeto. BC vai dar, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é a mesma coisa. Então, 700 metros. AB, BC. Então,
AD, AB mais BC, que eu vou representar como D1, bota aí, D1 é 700 mais 700 dá 1400. É 700 mais 700, 7 mais 7 dá 14, 1400 metros a distância, beleza? E agora? E agora, não sei, agora o D2 aí. Essa é a letra, tem letra A ou não? Não tem. Então 1400, a gente só tem uma alternativa que dê 1400, que é essa daqui. Porém, todavia, entretanto, a gente tem que garantir que essa segunda também seja, né? Então, a menor distância que você caminha em linha reta da sua casa à escola. Então, saio do A e venho até aqui. Bom, Pitágoras básico, né? A gente tem que saber a base aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a altura... Bom, então já vamos colocar aqui. Que o meu x ao quadrado, seria o valor, é igual a distância que a gente já contou que dá 8, né? É 8. Então 8 ao quadrado é um dos catetos. 64 é 8 ao quadrado mais o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ao quadrado, 36. Então, meu x ao quadrado, que é essa distância aí, é igual a quanto? 64 mais 36 é 100. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, x igual a 10. Mas esse 10 seria um equivalente a quarteirões, tá? Não é que sejam metros já, eu não estou calculando isso. Porque daí aqui, ó, eu teria que... seria 6.400 e aqui seria 3.600, tá? Eu só deixei de multiplicar pelo 100 ali para ter o valor, mas a gente multiplica a resposta final. Porque aqui a gente está considerando quarteirões, tá? Então a minha resposta final vai dar em quarteirões esse valor e a gente só tem que multiplicar por 100 para chegar na resposta. Então tirei a raiz quadrada, a gente vai pegar só o valor positivo, né? Vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 100. A gente vai pegar só a parte positiva, porque é a medida de comprimento, tu dispensa o valor negativo, não tem porquê. Então 100 deu 10, só que isso aqui é quarteirão. Logo, a minha distância 2, né, o meu D2 aí, D2 é multiplicar 10 por 100, que é a coisa mais simples do mundo. Deixa o 10, eu disse 10, vai multiplicar por 100, bota 2 zeros aí, e a gente tem os valores em metros agora. Então a minha distância seria de 10 quarteirões ou de 1000 metros, porque cada quarteirão corresponde a 100 metros aí, comprimento dele, né? Então tá aí, 1000, a minha distância é 2, e a gente só tem uma resposta que corresponde a isso. Então para os dois valores aqui a gente só tem essa alternativa, né? Certo. Então tá bom, 1400 e 1000, letra C. Bateu as duas. 42, vamos lá. Letra C. Beleza. Às vezes eu digo número C, mas é probleminha na cabeça. 43. Ato falho. Tá? Esse tipo de questão aqui também tu tem que começar a agradecer quando elas aparecem. Porque tu vê que foi uma coisa bem tranquila de resolver. Tu só precisou contar ali os quadradinhos, né, os quarteirões, e fez uma continha de... Ali calculou Pitágoras da vida e acabou, né? Comprimento da hipotenusa e deu. Terminou, respondeu a questão bem mais fácil do que outras que a gente vai ver, né? Com enunciados mais complicados e tudo mais. Então quando tem desenho, geralmente é mais agradável de responder. Então é para ser letra C, 1400 e 1000. Vamos lá.
Vamos lá, não vai sarnear comigo aí, ó. Ele fez as continhas. 1.400 metros, ó. Aqui, saindo do B indo até o C. Em linha reta aí, ó. Calculando 1.000 metros. Resposta a letra C. Se tu pudesse atravessar os prédios e tudo mais, chegaria mais rápido lá. Então vamos lá pra cima, que agora é 44. Ai, 44. Ele diz que agradecer quando aparece figura, mas que também depende da figura, né? A figura abaixo representa 4 percursos ligando as cidades A e B. Legal. Primeiro percurso, segundo, terceiro e quarto. Legal. Analise a figura e indique a alternativa correta. O caminho 1 é menor do que o 2. Será mesmo? O melhor caminho seria tocar em linha reta aqui, né? Mas vamos analisar. A gente sai daqui, vem um pouco, sobe, vem pra cá no 2, né? Desce bonitinho, chega lá. O 1, tu sobe lá em cima, depois vem pra cá, sobe lá em cima, desce, e aqui no final eles ficam muito próximos, né? Então as maiores diferenças se dão aqui. Então o primeiro ele é mais longo do que o segundo caminho. Se a gente tentar medir isso daqui, certamente tu vai perceber essas coisas. O 2, o 1 é mais longo, então esquece ele. O caminho 2 é menor que o 3. Putz, aí complicou. Que o caminho 3, tu sai do A, vem por baixo aqui, desce lá embaixo, sobe, vem pra cá, pra chegar no B. Pra chegar no B, essa última partezinha aqui é bem parecida, né? Mas pra cá que faz toda a diferença. Se eu traçasse uma linha no meio só pra ver o quanto se desvia. Isso aqui teria que pegar uma borracha, né? Triste a vida. Vamos ver as outras alternativas, cara. O caminho 3 é menor do que o 4. O caminho 2 é menor do que o 4, ó. O 2 tá aparecendo demais aí. O 2 tá aparecendo demais. É que o 4 ele não pega muito desvio, né? Vem retos. Eu vou ter que pegar a borracha de novo, cara. Isso aí é aquele tipo de coisa que tu tem que comparar. Não tem o que fazer. É só ficar olhando aí, eu vou me lascar nessa questão. Tá, minha borracha quase dá certinho aqui para muitos dos comprimentos. Tá, vamos lá. Pro 4. Vamos olhar o 4 aqui primeiro. Esses tamanhos não são equivalentes, né? Se fosse, ficava fácil de dar uma olhada. Mas vamos lá. Pro 4, uma borracha, 2 borrachas, 3 borrachas, 4 borrachas. Nossa, essa medida minha aproximada aqui tá uma jossa. 5 borrachas, 6 borrachas mais ou menos pro caminho 4. E pro 3, meia borrachita, uma borracha e meia, 2 borrachas, 3 borrachas, quase 4, 4 borrachas, 5 borrachas, 6 borrachas, quase 7. Então o 4 ganhou do 3. O 4 é menor do que o 3. Só para essas curvinhas aqui, essas coisas. Que parece a mesma, mas não é. Não é. Então, o
4 é menor por enquanto, vamos ver o 2. Uma borracha, beleza. 2 borrachas. Pedacito dela aqui. 3 borrachas. 4 borrachas. Nossa, isso aqui vai ser uma perda de tempo miserável. Quase 5 borrachitas. 5 borrachas. 6 borrachas. 7 borrachas. O 4 até agora é o vencedor. E o 1 que eu disse que era comprido bem mais que o 2. Uma borrachinha. Nossa, paciência, cara. 2 borrachas. Puta que pariu. 3 borrachas. 4 borrachas. 5 borrachas. Pedacinho ali. 6 borrachas. 7 borrachas. É o 4. O 4, se eu não tiver enganado, é o ganhador aí. Puta merda. Que perda de tempo miserável. O caminho 2 é menor do que o 4. Não. O caminho 3 é menor que o 4. Não. O caminho 2 é menor do que o 3. Os caminhos 1, 2, 3 são de igual tamanho. Caramba, cara. Não. Não. Que perda de tempo. Olha. Tá, foda-se. Eu vou pegar uma reguinha aqui que eu não vou perder por uma questão dessas, que é só uma comparação estúpida aí. Não pode. Não vai chegar nesse ponto aí da minha vida. Vamos lá. Agora não é borracha. Agora é uma régua. Agora tem uma... Vamos com calma aí. Será que eu consigo dar mais um do que isso nisso daqui? Consigo. Então aqui perfeito. É exatamente isso. Queria eu poder mostrar pra vocês todo o percurso que eu vou ter que fazer aqui. Então 12,5. Puta que pariu. 12,5 com 12 dá 24,5. Com 7,5 dá 25. Com 25 com 7 dá 32. Olha só o trabalho, hein? Mais 13 dá 45. Mais 1, 46. Mais 6,5 dá 52,5. Mais 4 dá 56,5. Mais 5 dá 61,5. E é isso aí, 61,5 caminho 1. Então 1 é igual a 61,5 centímetros, que foi o que eu medi. Do jeito que eu, do zoom que eu dei ali, foi isso daí. Olha que absurdo o cara perder tempo com isso, mas na prova, obviamente tu vai conseguir fazer isso com mais tranquilidade do que eu aqui, né? Caminho 2. Caminho 2, paciência e calma, né, gurizada? 7, quase 7, vai dar, fica 7. Agora, mais 5 dá 12. Mais 3 dá 15. Mais 8,5. 15 dá 23,5. Mais 4,5 dá 24, dá 28. Mais 12,5. Puta que pariu, 12,5. 28. 28. 30,5. 40. Dá 40 já. Próximo. 6, 46,5. 40 mais 6,5, 47 com 6 dá 53.
com 4 aqui, 57, com mais 2 dá 59, 60 e meio, 62, até chegar no B, o segundo caminho. 62, isso aqui tá ruim, hein? 62, deixa assim. Esse 61,5 e esse 62 com as estimativas que eu fiz, pra mim, isso aqui é a mesma coisa, tá? Se tu for considerar erro aí de medida, já nem tô botando vírgula aqui, vou botar um vírgula zero aqui, mas isso aqui tá muito próximo, tá? Então 3, se der a mesma coisa, a gente para por aí, porque eu medindo com a régua foi bem diferente de medir com a borracha, né? Veja a diferença de estimar as coisas, mas beleza, olha, perder tempo aí nessa jossa, tá? Começamos com 3 centímetros pro caminho 3, 3 mais 3,5 dá 6,5, mais 3,5 dá 11, mais 3 dá 14, mais 13 mais 14 dá 28. Ô caçamba, velho. Mais 5 dá 5,5 dá 28, 33,5. Quem é que vai estar acompanhando coisa desse, cara? 39,5 mais 7, 39,5, 46,5 mais 6,5, 47, 53. Puxa vida. 56,5, 58 e meio, 59 quer dizer, 62 e meio, 62,5. Cara, isso aqui tá, acabou. 62,5. Isso aqui pra mim, nessas medidas grosseiras do jeito que eu tô fazendo, significa que é a letra, eu nem vou medir o quarto ali, esquece. 43 essa, ou essa é a 44 e eu só repliquei o número, 44. Veja bem a perda de tempo que eu fiz nessa jossa. Não é o bocó. 44 essa e a outra de cima é 43. Caramba, cara, eu perdi minutos da minha vida que não volto mais medindo nos troços grosseiros aí pra chegar e dizer que a resposta é a letra B. E todos têm a mesma medida. Letra E, na verdade. Agora tem a E. Vai tomar. Nem essa, nem vai fazer certo, né, cara? Perde todo esse tempo e marca errado de novo. Então, letra E, 44. Tudo porque tá muito próximo as medidas aí. Então, os caras não iam criar uma questão que a diferença vai ser 0,5 centímetros, né? De uma medida para outra, não tem como. Nem perde tempo se preocupando com isso. Não ia ser mesmo. Vamos lá, resolução. Todos os caminhos têm comprimentos iguais. A soma A mais B dos catetos do triângulo retângulo. Filha da puta, tinha uma resposta mais fácil. Só me falta essa. É só o que me falta tu mostrar isso por a jossa do triângulo. Todos os caminhos são iguais. Tá, vamos voltar lá aqui. Opa, não é aqui.
Resposta letra E. Eu medi com a régua, né? Cada um tu tem que ver os recursos que tu tem disponíveis. Na minha cabeça, o único que eu tinha era esse. Então, todos os caminhos têm comprimentos iguais. A soma A mais B dos catetos do triângulo retângulo. A mais B. Mais essa. Ai, só o que me falta mesmo. Tá, mas todos os caminhos aqui, se eu... Calma lá, isso aqui é uma coisa muito avançada. Pra que eu tô indo pra cá, cara? É um negócio avançadíssimo. Impressionante. Que eu não tô visualizando aqui. Já tô dizendo pra vocês que não vi. A ignorância é tanta que tô olhando pro desenho e não tô vendo da onde. Mas bem, bom, pelo menos eu mostrei, né, na prática, empiricamente, aí que era. Mas é só o que pode. Deixa quieto aqui. Já tô cansado já, cara, impressionante, a gente fez 2, 3 questões só. Vamos deixar isso aí então, se depois eu procuro na internet aí a resolução dessa questão pra ver como é que a gente faz ela legitimamente, né? Sem usar uma reguinha, sem usar nada para estar medindo os caminhos e perder 7, 8 minutos de vida ali. E isso num concurso é muito tempo, né? Para responder uma questão estúpida dessa. E vocês nem viram nada, só viram falando. 5 centímetros, mais 7, mais 12. Grande coisa. Um avião percorre 1920 quilômetros em 1 hora e 20 minutos. Tá? Então assim, se ele percorre isso em 1 hora e 20 minutos, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para responder isso no próximo vídeo, porque daí eu já tenho tempo de olhar a resolução dessa questão aqui, para entender o que aconteceu e para a gente entender também como resolvê-la legitimamente, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, até mais.